qual que é a sensação de vender uma empresa por 1 bi? Qual que é essa sensação? Porque para quem não sabe, o Juliano Dutra é um dos fundadores do Gring e fizeram agora uma venda em 5 anos, né? Você Foi falou. 5 anos. E foi algo fenomenal. E qual que é essa sensação de vocês, tá? Porque foi algo que você pegou do início ali, né? O Gringo, certo? Foi. Foi, né? Do início e tá nessa construção e ter essa realização. Porque eu lembro no último encontro que a gente teve lá do Mastermind, o Thiago Nigro falou assim, todo mundo fala que a empresa tá, o valuation vale isso, tudo mais, e eu vendi agora um pedaço da minha empresa por 200 milhões só para ter a sensação de falar, caraca, meu negócio realmente vale isso. E qual foi a sensação de vocês ali, vocês, são sócios, a hora que vocês, você, né, na verdade, de vender isso, qual que foi essa sensação? O que passou pela cabeça ali? Bom, tem várias sensações, mas eu vou quebrar ela em partes. Uma delas tem relação obviamente, com o dinheiro, que você fica muito feliz em ver que aquilo realmente não é um paper money, porque enquanto você só está recebendo dinheiro lá, é um dinheiro fictício. A hora que você Perfeito. realiza, Saca, você... né? Exato, você vê que não era um dinheiro de mentira. Você fala, caraca, é de verdade, né? Então isso daí... E tem muita startup, inclusive, que eu já investi, que não saíram do paper money, que já valeram 100 milhões, 50 milhões, mas ela não conseguiu dar continuidade. Realizar e daqui a pouco. E morreu. Assim, são casos... tem 2 casos mais recentes de startup que valeram 50, 100 milhões que morreram, desapareceram. Então, nem sempre o dinheiro, o valuation se concretiza. Então, Perfeito. o primeiro lado é esse. O segundo é ter um sentimento de quando você funda uma empresa, você já tem algum tipo de vínculo emocional que a gente cria com ela, porque a gente dedica muito tempo lá, a gente cria um time. Tem uma história. Tem uma história, tem muitas histórias, ainda mais do começo que a gente lembra de quando a gente assinou um contrato na rua, ou quando o primeiro funcionário que você contratou. Então, assim, tem muitas histórias. Então, tudo isso volta à mente. Só que, no fundo, para mim, como já foi a terceira vez que eu vendi uma empresa, imagina um filho saindo de casa. O primeiro filho que vai para a faculdade é uma dor grande. O segundo, você já sabe como funciona. O terceiro é um pouco mais... Então, o sentimento está ali, mas ele é atenuado. Então, o que eu estou sentindo dessa vez é atenuado por eu já ter vivido, mas são os sentimentos parecidos. E tem uma coisa que eu também aprendi, que é a questão de ciclos. Porque no começo, a primeira empresa lá de serviço que eu comentei, eu tive muita dificuldade de me desapegar dela. Foi muito difícil. Ela era o filho que eu não queria que saísse de casa. Eu fiquei segurando ele em casa. E quando eu rompi ali, eu comecei a entender que são ciclos. Então, eu já comecei o Gringo esperando pelo dia da venda. Então, eu já tinha certeza que ela seria vendida. Então, mesmo emocionalmente, eu já estava me preparando para esse momento, a história toda, desde o dia zero. Então, eu diria que isso facilita também. E é uma coisa que eu recomendo muito aos empreendedores, é não criar um vínculo emocional tal que te impeça de vender o seu negócio. Boa. Perfeito, já fica a dica para quem é pai e mãe também, né? Se o filho for para a faculdade, já vai preparando para essa etapa para não sofrer muito também. Quando as minhas meninas saírem de casa, eu vou falar assim, nossa, esse exemplo foi péssimo, porque deve ser muito pior o filho indo para a faculdade, né? E dentro dessas 3 empresas, tinha alguma outra que você já tinha vendido por 1 bi? Quando a saída que eu e os últimos fundadores do iFood tivemos ali, a empresa valia 5, 6 bi na época. Então também Você já tinha tido a experiência já. Exato, e a outra foi uma empresa de 100 milhões. Tá, porque é diferente você vender uma empresa por 10 milhões, 50 milhões, 100 milhões e uma empresa de 1 bi, né? Porque você está entre os raros, entre os raros, né? Então, eu acredito que a sua cabeça... E é muito doido, porque quem tá olhando daqui fala assim, caraca, esse cara... E é doido que toda vez que eu sento para conversar com o Juliano, eu falo, mano... O Juliano, ele é muito simples, porque ele é um cara que você não imagina a sabedoria que ele tem, mas toda vez que você senta com ele, ele é muito tranquilo, calmo, né? Então, é doido e assim, você carrega uma sabedoria que... Eu lembro, só
para passar para Maíra aqui, o dia que a gente se conheceu foi num jantar lá na casa do Pierre, e a gente tava conversando sobre o Espírito Santo e tudo mais, e quando o novato chega, todo mundo, tipo, quem que é esse cara ainda e tá, ninguém conhece ainda. E aí você deu um treinamento, uma palestra no próximo encontro lá do Mastermind, e eu lembro que a hora que o Dutra, ele desceu do palco, todo mundo falou assim, mano, quem que é esse cara? Você bugou a cabeça de, tipo assim, 99,9% da plenária, porque a hora que ele começa a falar e falando de tecnologia, aí eu lembro que tinha uns amigos lá que falaram assim, cara, minha empresa vai falir.